O período junino, apesar de ser um momento de muita diversão, de festas, é também um período que nós precisamos assumir também as nossas responsabilidades. E quando se fala em cuidados com a saúde, não só a nossa, mas também a dos nossos bichinhos de estimação, dos nossos pets. Acaba sendo muito importante também essa ideia de respeitar o espaço do outro. E todos nós estamos acompanhando, né, uma campanha ou várias que estão sendo lançadas também para poder evitar o uso de fogos de artifício para não provocar desconforto em alguns pets. E a nossa reportagem, através do repórter Fernando Palmeira, ao lado do Francisco Nogueira, ouviu uma médica veterinária que explica como manter, você que é tutor de algum pet, manter uma posição mais confortável nesse período junino, quando se tem muita queima aí de fogos de artifício em várias regiões do nosso estado. Acompanhe. Em tempo de festas juninas, o que não falta é alegria, fogueira, fogos de artifícios. E os pets, como ficam com as explosões, com essa barulheira toda? Você já parou para pensar a situação, principalmente do seu cão, que tem a audição sensível até demais? Vamos falar com a doutora Fabrícia Almena, que é médica veterinária, e ela nos fala que é o bicho com medo das bombas do São João, dos busca-pés. Como é que é lidar com o animal numa época como essa, doutora? Tem alguns animais que eles são realmente muito mais sensíveis. Então, a gente tem um incômodo muito maior. Animais idosos, animais que convulsionam, alguns filhotes também ficam receosos, pacientes cardiopatas. Então, a gente chama muita atenção desses pacientes que já têm um pouco mais de dificuldade de tolerar esses barulhos muito altos. A audição de um cão, ela é mais sensível do que do ser humano? Isso, ela é bem mais sensível. Ele tem alguns fatores que interferem nisso. A audição é mais sensível, o olfato é mais sensível, então eles sentem realmente um pouco mais de incômodo do que a gente humano. Colocar o cão debaixo da cama ali com o edredom para abafar o barulho, seria uma boa saída ou temos outras orientações aí? A nossa orientação principal é acolher esse animal, né? Principalmente acolher esse animal. Deixar ele num ambiente que ele se sinta seguro, confortável. Ligar um ar-condicionado, um ventilador, uma televisão ou um som para abafar um pouco o barulho externo que está entrando dentro da sua casa. Se puder estar com o animal nesse momento, acolher, segurar, proteger. Deixar ele livre de coisas que eles possam se machucar. Deixar ele livre de coleira, não deixar ele preso na coleira. Deixar ele livre de algum objeto que porventura ele possa se machucar próximo a onde ele estiver. De preferência deixar ele num ambiente fechado para que ele não se machuque, como pular de janela, enfim, escadas, né, que eles acabam correndo com medo desse barulho. Então, um ambiente mais fechado possível, um ambiente onde ele se sinta confortável. Se tiver as coisinhas que ele gosta, tipo brinquedo, caminha, então vai deixar realmente aquele ambiente confortável para que ele se sinta seguro naquele local. A gente está falando muito do cão, mas a reação dos bichanos, dos gatos aí, como é que fica? Do mesmo jeito, eles também têm medo, eles também ficam receosos e normalmente os gatos, quando eles se sentem acuados, eles se escondem. Então, se ele está escondendo embaixo da cama, atrás de um armário, pode deixar desde que ele não se machuque, né? Não seja um ambiente onde ele possa se machucar. Quais os danos à saúde pode trazer esses estampidos de fogos nessa época para os pets, gatos e cães? Principalmente algumas emergências. Os pacientes que convulsionam, por exemplo, que são epiléticos, eles tendem a ter um pouco mais de convulsão nesse período. Pacientes cardiopatas, eles podem descompensar e precisar de um atendimento emergencial. Então, tem que ter cuidado, né? Viu que tem alguma coisa diferente, que o comportamento do animal mudou, né? Que ele não está respirando direito, que ele está tendo dificuldade com alguma coisa, leva logo no veterinário para a gente evitar que isso se torne algo mais sério. Eu gostaria que pudesse botar aquelas borrachinhas nos ouvidos deles, mas eles não iriam gostar, né? Não, mas a gente tem a alternativa de colocar um pouquinho de algodão. Agora, não esquecendo de tirar depois para evitar que forme uma infecção no ouvido. Existem fogos de belezas artificiais e que não trazem estampidos. Seria uma boa ideia adquirir esse tipo de fogos para essa época? É uma alternativa, né? É difícil na nossa região porque se trata da nossa, da nossa tradição, mas se for possível trocar os fogos que faz barulho para o fogo silencioso, é melhor. Doutora Fabrícia, acrescente mais qualquer outra orientação e diga que aqui o bicho está um lugar garantido. Vocês têm hotelaria também? Temos. Tem toda a assistência, né? Isso. Então fique à vontade para falar mais sobre aqueles que estão preocupados com seus pets, principalmente
com o barulho dos fogos nessa época junina. Então, se você está com um animalzinho em casa e vê que ele está muito desconfortável, se está com alguma alteração que porventura pode se tornar algo sério, traz ele imediatamente. Nossas clínicas são 24 horas, vai ter veterinário de plantão 24 horas para atender qualquer emergência. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da Organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Pois é, Fernando Palmeira, muito importante essas dicas, né, que um especialista passa para o nosso telespectador, compartilha com você, telespectadora, você que exerce esse papel, né, de tutor. Cuide bem dos seus pets. Eu sei que esse momento é um momento também que exige muito mais ação para poder manter o conforto, né, dos pets, que são importantes para dar alegria dentro de casa, que existe um companheirismo, né, muito forte. Mas, infelizmente, as pessoas ainda elas não despertaram para esse tipo de ideia, né, do respeito que precisamos ter em ocupar o nosso espaço, mas respeitar o espaço do próximo. E isso tem sido uma campanha, né, que nós da TV Mais estamos sempre abraçando e estamos trazendo também através das nossas notícias, sempre com essa margem, com o intuito mesmo de levar a conscientização dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, tá certo? Parabéns à TV Mar mais uma vez, ao nosso Fernando Palmeira pela entrevista. Olha, falando ainda em respeito, né, vamos continuar aqui trazendo outros assuntos no TV Mar News. A Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas recebeu nos primeiros 6 meses deste ano o dobro de denúncias de casos de intolerância religiosa contra praticantes de religiões em matriz africana em comparação ao ano passado. Os dados são das Comissões de Promoção da Igualdade Racial e Especial de Direito e Liberdade Religiosa. Vamos conversar agora aqui no estúdio com Isaac Lins, presidente da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem, para saber como tem sido o trabalho para acompanhar as investigações. Isaac, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. A que você atribui esse número, né, esse aumento de casos de intolerância religiosa aqui em Alagoas? Bom dia. Bom dia, Dana. Muito obrigado por nos receber. É uma satisfação gigante estar aqui. Prazer todo nosso. A sua audiência. Veja, acho que o primeiro fator determinante, né, para esse aumento dos casos é a notificação deles. As pessoas naturalmente estão tomando maior consciência de que desrespeitar a crença do outro é um crime, né, e essa conscientização gera uma notificação maior. Além disso, teria um problema social de fundo que é muito mais gravoso, que é justamente essa dificuldade de tolerar o outro, né? De tolerar a diversidade religiosa que nós temos no nosso país, que é muito clara, é muito natural. A gente passa nas ruas da cidade e a gente vê muitas igrejas, muitos terreiros, né? E essa diversidade precisa ser respeitada. Então, a dificuldade de respeitar isso é o que tem gerado, sem dúvida, o crescimento desses casos. Agora, como a comissão da OAB tem acompanhado, né, esses casos, tem realmente colocado em prática muitas coisas no processo de fiscalização, o acompanhamento, como é que tem sido, Isaac, desses casos? A OAB tem uma relevância social também estabelecida, né? Esse papel da ordem de representar essas causas que têm um interesse social é muito claro para a gente enquanto advogado e tendo isso em mente, o presidente Wagner criou em março desse ano a comissão especial para acompanhar esses casos que envolvem a violação da liberdade religiosa, e o nosso papel é um papel de acompanhamento. Basicamente, o que nós fazemos é aquele acolhimento da vítima, que num primeiro momento, como foi violada ali, aquilo que ela tem mais de íntimo, que é a fé, né? A nossa fé, esse direito de crer, de praticar, e às vezes o direito também de não crer, é sem dúvida aquilo que nós temos de mais profundo. E a vítima, ao ter isso violado, muitas vezes não sabe como reagir. Então, na ordem, nós temos um trabalho de acolhimento dessas pessoas para, recebendo-as, orientar como prosseguir, né? Então, a gente acompanha até a realização ali do boletim de ocorrência, para que se inicie a investigação policial e, a partir disso, os trâmites legais para processamento daquelas pessoas que cometem o ato de intolerância religiosa. Agora, Isaac, explica para o nosso telespectador e até em tom de esclarecimento do apresentador também, quais são as denúncias mais comuns que têm chegado, né, realmente nesses últimos momentos sobre intolerância religiosa e quais as penalidades, por exemplo, previstas na lei? Sim, nós recebemos, como você disse na introdução da nossa entrevista, 8 casos só esse ano, né? No ano passado inteiro nós recebemos 8 casos,
4 em cada semestre. Esse ano nós já recebemos o dobro no primeiro semestre, né, em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos que nós temos recebido, os 8 que nós acompanhamos até aqui, foram 6 casos de religiões de matriz africana e 2 casos da Igreja Católica. Isso, para a gente, é preocupante porque, historicamente, nós temos aqui um fato histórico que nos persegue, que é o quebra de Xangô, e a gente vê que esse precedente histórico ele não nos deixa, né? Ele vem repetido, ainda que em proporções menores, mas continua sendo repetido ao longo dos anos. Então, as religiões de matriz africana continuam sendo aquelas mais atingidas pelos atos de intolerância religiosa. Agora, a lei, obviamente, prevê a punição para esses casos em toda a religião, né? Então, nós temos lá no Código Penal uma proteção muito mais voltada para os locais de culto, né? Então, quando você perturba, quando você vilipendia um símbolo de culto, nós temos uma punição ali que varia de um mês a um ano ou multa. E nós temos também a lei que tipifica os crimes que decorrem de preconceito por raça, cor ou religião. Essa lei tem uma pena um pouco mais dura, porque ela vai ali variar de 1 ano até 5 penas de detenção ou reclusão, e também a previsão de ser combinada multa e, por exemplo, nos casos que se tem violência física, por exemplo, além da tipificação pela intolerância religiosa, pode também haver a combinação da pena da agressão. Mas nós temos penas que basicamente vão de 1 mês a 5 anos de detenção ou reclusão, né? Que são penas ainda muito brandas, dada a gravidade desses crimes, mas a lei hoje já contempla a punição. Destruir imagens, doutor Isaac, vamos explicar. O fato do cidadão ali, muitas vezes, por não ser um praticante, e nesse ato de intolerância vai lá e acaba destruindo a imagem de uma santa, como nós já registramos em vários momentos, inclusive eu fiz algumas reportagens sobre esse assunto. Em que tipo de crime essa situação pode ser colocada, né? Que tipificação de crime acaba sendo para quem realmente pratica esse ato? Veja, nesse ato, né, e é o mais comum que nós temos visto nos casos, né? Esse ato estaria tipificado lá no 208 do Código Penal, que é justamente o que fala de destruição de imagens de culto, né, ou de símbolos de culto. Sim. Que é essa pena mais leve que eu falei, de um mês a 1 ano, ou a conversão dessa pena em multa. Mas, a depender do contexto, e aí cada caso concreto é que vai definir isso, né, porque, às vezes, além da destruição da imagem, pode vir um outro ato que configure, portanto, um ato de preconceito. E aí nós levaríamos esse tipo para a lei de crimes decorrentes de preconceito, que é a lei 7716 de 89, que contempla justamente esses crimes e tem uma punição mais gravosa. Então, cada caso concreto vai trazer a sua tipificação. Agora, se nós nos colocarmos aqui na posição de vítima, existe algum tipo de delegacia especializada hoje para tratar de casos de intolerância religiosa? Qual é o primeiro passo? Quais as recomendações, doutor Isaac, que o senhor gostaria, por exemplo, de aproveitar esse momento e passar para o nosso telespectador, que pode ser vítima, né? Se colocando na posição de vítima para quem sofre, por exemplo, esse tipo de ato? Olha, a decisão de denunciar é, sem dúvida, a decisão mais importante, né? Aqui na capital nós temos a delegacia especializada para vulneráveis, que fica lá no complexo das delegacias especializadas, lá na Mangabeira. Então, essa delegacia é especializada para tratar, aqui em Maceió, dos casos de intolerância religiosa. Nos interiores, as delegacias de cada cidade estão prontas a receber essas denúncias. Mas é muito importante que essas denúncias sejam feitas. O que nós temos acompanhado, nós temos 8 casos que foram notificados à comissão, mas casos que efetivamente aconteceram já ultrapassam aí os 10 casos. Mas o que é que acontece na prática? Casos que acontecem, mas as pessoas não procuram a comissão, não procuram a Polícia Civil e esses casos acabam passando impune. E é importante destacar que no estado de Alagoas os crimes de intolerância religiosa estão sendo processados. Então, as investigações estão acontecendo, a autoridade policial está identificando a autoria e está punindo. Então, sim, é muito importante que as vítimas, muito embora às vezes tenham medo, um receio, porque geralmente quem pratica é o vizinho, é alguém da família. Nós tivemos casos recentes que foi o ex-companheiro que praticou o crime, né? Meu Deus. E às vezes há esse receio de denunciar. Mas é muito importante que essa denúncia seja feita, porque o estado de Alagoas tem se mobilizado para ter uma estrutura específica para receber esses casos, justamente para dar a atenção que é devida a eles, né?
Agora, quando se fala desses casos, por exemplo, e de agressões, quando se fala também no lado do catolicismo, que é muito presente aqui no país também, algumas igrejas elas têm sofrido também até mesmo com ações de bandidos, né, que têm roubado objetos. Essa situação também, a OAB tem acompanhado esse tipo de caso também de roubos praticados no interior das igrejas. Como é que tem sido acompanhado, Isaac? Nós tivemos um caso muito parecido com o que você descreve, salvo engano, na igreja de Fernão Velho, porque foram 2 casos no mesmo dia, inclusive, eu não lembro qual deles especificamente, mas que naquele caso concreto, nós acompanhamos o caso, mas no caso concreto nós percebemos que se tratava apenas de furto, né? Foram furtados ali bens da igreja sem necessariamente ter havido um ato de maculação, ou de subtrair imagens, ou de desrespeito à fé no modo geral, o que não se enquadraria em intolerância religiosa. Mas mesmo nesse caso, nós acompanhamos justamente para fazer essa verificação, né? Se há um ato de intolerância ou não, porque nos é muito importante essa claro. Temática, justamente para que não se ache, não se tenha a falsa impressão de que se pode mexer com a fé do outro e isso passar impune, né? Muito importante, né, essa participação da OAB, né, e nos deixa mais seguros, né, quando nós estamos acompanhando a ordem, criando comissões, né, por exemplo, nós estamos recebendo aqui o doutor Isaac Lins, presidente da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, e falando ainda como tema nessa atuação, doutor Isaac, quantos membros hoje compõem essa comissão que o senhor preside, e vamos falar um pouquinho dessas questões de ponto de partida, quando vocês decidem realmente que é cabível a participação da OAB, quando o assunto é emblemático ou qualquer tipo de denúncia, por exemplo, a ordem está preparada para poder receber, para poder dar aquele apoio, aquele suporte à população. A nossa comissão hoje é composta por 6 membros e nós procuramos realizar essa composição de maneira diversa, né? Tendo pelo menos um representante de cada religião, justamente para ter mais perto de nós esse sentimento, né? Acho que talvez um cristão não entenda tão propriamente dito, um cristão católico romano, a dor de um praticante de uma religião de matriz africana e vice-versa. Então, nós temos essa composição plural, né? Nesses 6 membros. Ainda falta muita coisa, a gente tem uma diversidade religiosa gigantesca que precisa ser contemplada, mas estamos abertos, obviamente, a novos membros. Mas nós acompanhamos qualquer caso. A ordem sendo provocada, nós temos canais de denúncia, né? O Instagram da ordem, o próprio telefone da ordem, que estão acessíveis, né? nas mídias sociais. Então, nós estamos prontos a receber denúncias de quaisquer casos, né? Não apenas aqueles casos polêmicos que muitas vezes recebem a repercussão pública, mas os casos mais discretos, né? Por exemplo, esses casos que foram praticados por pessoas que eram ex-companheiras. Essas vítimas nos procuram no momento de aflição porque o ex-companheiro agrediu a sua fé e elas muitas vezes não têm essa abertura da mídia, enfim. Mas esses casos, tendo a pertinência temática nossa, que é a liberdade religiosa, sendo violada, nós, sem dúvida, estaremos disponíveis para acompanhar. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns a todos da OAB. Parabéns também pela sua atuação como presidente dessa comissão, que é tão importante nesse papel representativo para a sociedade, principalmente quando se trata das questões relacionadas ao íntimo, né, à fé, onde se tem realmente uma dor imensurável e que nós aqui da TV Mar também estamos de portas abertas para poder divulgar as ações da comissão, Isaac. Nós que agradecemos o espaço e estaremos sempre à disposição. E assim nós conversamos com o advogado Isaac Lins, presidente da comissão da OAB, né, seccional Alagoas, ele que cuida realmente tem responsabilidade ao lado de outros 6 membros, né, da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem, trazendo os casos de intolerância religiosa, casos recentes, aumentando as denúncias. Isso é muito importante, os canais de denúncia, para poder a OAB acompanhar esses casos juntamente às autoridades, né, de segurança pública, para poder também trazer esclarecimentos e a sensação de segurança para a sociedade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação.
Bom, vamos dar sequência aqui ao programa TV Mar News. Vamos trazer agora, nesta participação e sequência também dos nossos internautas e telespectadores pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, com esse período chuvoso, a Defesa Civil está com uma série de orientações para que a população possa acioná-la em caso de necessidade. Fernando Palmeira traz mais detalhes para a gente. Equipamentos sofisticados meteorológicos, uma equipe de técnicos competentes é a Defesa Civil Municipal de olho no tempo, que desde abril Maceió recebe fortes chuvas, o que tem preocupado e já trazido algumas consequências como deslizamento de barreiras. Nós estamos aqui para conversar com o coordenador-geral da Defesa Civil Municipal, professor Abel Nobre, e ele nos fala sobre toda essa preocupação e o que doravante se pode esperar do tempo em nossa capital. Até o presente momento, hoje, né, dia 22 de junho, já choveu aproximado, em números relativos, né, 85% do que é previsto para chover no mês de junho. Então, e conforme também o número de registros de ocorrências, que chega até aproximadamente também 160, a gente tem aí um mês de junho bastante moderado, né, sem eventos extremos. Então, assim, a cidade reagindo bem, né? É claro, graças aos trabalhos de prevenção que foram realizados desde o mês de janeiro, né? A cidade vem se preparando nesse sistema de defesa civil, né? É bom lembrar que não é só a Defesa Civil que trabalha com o enfrentamento ao período chuvoso. Na verdade, existe todo um conjunto de ações das outras secretarias da Prefeitura de Maceió, né, capitaneadas pelo prefeito JHC, né, que realiza as ações de prevenção, realiza também ações de preparação, né, e, havendo a necessidade, ações de resposta e restabelecimento. Né. Então, esses números representam assim, um inverno que começou ontem de forma oficial, né, mas a gente sabe que o nosso período chuvoso já vem bem de antes, né, desde o período do outono, ali abril, né, e vai até o mês de agosto. Né. Faz com que a gente se sinta bastante confortável em enfrentar os desafios que ainda devem chegar ainda nos dias que faltam para terminar o nosso período chuvoso. Período chuvoso que, como dissemos, começou em abril, houve precipitações até certo ponto consideráveis além do esperado, mas isso significa dizer que nós teremos um inverno ameno ou isso não significa dizer nada, que podemos ter chuvas também fortes e torrenciais e preocupantes? Bem, pode tudo acontecer, como pode não acontecer, mas aí o que é que ocorre? O principal de tudo isso é que nós estamos preparados para qualquer eventualidade. Se realmente tivermos um evento extremo, ou seja, o que é um evento extremo? De repente você tem 150, 200 milímetros em 24 horas, estamos preparados. E se continuar vamos dizer assim, esse regime de chuvas que está se apresentando, que é mais ameno, que é bom lembrar que o volume previsto ele deve ser cumprido. Agora ele vem de forma bem distribuída. E a gente aguarda aí a influência do El Niño, que pode trazer para o litoral do Nordeste um menor volume de chuvas, já ao contrário de outras regiões do nosso estado, que pode trazer, aliás, que também pode trazer seca, e isso vai fazer com que as nossas preocupações com relação a chuvas, ela venha... O inverno está aí, já começou, e em dias de chuvas mais intensas, mais fortes, o que é que a Defesa Civil Municipal aconselha e chama atenção para a precaução que se deve ter para prevenir? Primeiramente, anotar aí o número da Defesa Civil, telefone 199. Esse é um número de telefone que vocês não podem esquecer, porque é um número que você pode ligar de forma gratuita durante as 24 horas do dia, 7 dias da semana, tá certo? Um segundo ponto é para quem mora em área de risco, para quem mora na área de risco, sempre ficar atento no período chuvoso, aparecer de repente uma rachadura na sua casa, seja na parede, seja no piso, e aparecendo, retira a família de casa imediatamente, leva para um local seguro e liga para a Defesa Civil. A Defesa Civil também coloca à disposição da comunidade, principalmente quem mora nessas áreas de riscos, de receber alertas, de receber boletins
como fazer para ter acesso a essas importantíssimas informações? De forma bem mais fácil, a gente tem aí o número 4099 por mensagem de texto. Então você vai aí no seu ícone, né, de mensagem de texto, tá certo? E envia para o telefone 40199 o seu CEP, o CEP da sua residência. Envie o CEP da sua residência para o 40199 que você já fica cadastrado a receber mensagens de alerta da Defesa Civil. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Defesa Civil Municipal, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. E com a participação do repórter Fernando Palmeira, nós vamos a mais um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, tá certo? No último bloco do TV Mar News, nós vamos trazer as notícias quentes das últimas 24 horas em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Continue conosco, voltamos já.